Boa noite, Beth. Boa noite, Bernadette. César, já fechou o quórum? Se quiser começar. César? Só um pouquinho, já começamos, só um minutinho. Tem? Tá bom, achei que tinha. Só por causa do barulho aqui, só um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Hoje, 6 de setembro de 2023, ata número 15, tá? Com pauta única, Assembleia Geral Ordinária, apresentação do Programa Anual de Saúde. Quem apresenta vai ser tu mesmo, Raquel. Isto, eu mesmo. Eu vou dar uma lidinha no parecer ali antes, César. Não, tranquilo, é só para... Perfeito. Pode começar, Beth, então. Vamos lá. Então, Assembleia Geral Ordinária, dia 6 de 9 de 2023. Pauta única, apresentação da Programação Anual de Saúde. O parecer da Comissão Técnica. A Comissão Técnica sugere a aprovação da PAS 2024 com a seguinte ressalva: que nas mudanças que ocorram durante a confecção da Programação Anual de Saúde, o CMS seja consultado e participe de tais alterações, considerando que este documento é considerado vivo, ou seja, sujeito a modificações. Raquel? Beleza. Então, boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Tá. Então, como o parecer aí fala, é importante assim que todos entendam o que é a Programação Anual de Saúde, como o próprio nome diz, é uma programação que se faz durante todos os anos, e essa, em específico, que a gente vai passar aqui hoje, é referente a 2024, então é para o próximo ano. Eu vou compartilhar a tela aqui, e aí fica bem, a gente encaminhou para o conselho no dia 11 de agosto, para que desse tempo aí de todos os conselheiros conseguir se apropriar do documento, ler as ações e tudo mais. A gente acordou para não ficar monótono e ficar só uma leitura de todo o documento, que é extenso, nós combinamos previamente que a gente vai passar aqui hoje as sugestões de alterações,
E aí depois eu faço toda a apresentação e depois no final a gente fica em aberto para os conselheiros fazerem as sugestões, perguntarem, enfim, tanto relacionado às ações quanto às mudanças em si que foram sugeridas. Eu vou compartilhar agora a tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Tá, eu só vou fazer um teste para ver se vai passar o slide, tá, Beth? Tá. Passou? Sim. Boa noite. Ah, Boa noite, beleza. Fernando. Então tá, eu vou fazer toda a apresentação e depois no final, então, a gente abre para as discussões. Deixa eu ver se eu colocando assim como tela cheia, que aí eu acho que fica maior. Ficou Passou? melhor agora. Sim. Passou. Ah, beleza. Então tá, aqui o slide inicial, onde a gente conta um pouquinho que esse instrumento, a programação manual é um dos instrumentos de gestão, faz parte também desses instrumentos de gestão o Plano Municipal de Saúde, que ele foi construído lá em 2021, e aí claro, como a gente lá no plano estabeleceu metas para 4 anos, a cada ano a gente precisa revisitar essas metas, para ver se elas estão adequadas, se não estão, e fazer uma análise, né, a cada ano, fazer uma análise, inclusive, dos valores que a gente coloca ali, e fazer essa análise a cada ano para ver se ela precisa de algum ajuste. Também faz parte desse instrumento de gestão, depois, para fazer um monitoramento das ações que a gente coloca aqui na PAS, que é esse instrumento que a gente vai avaliar hoje, para fazer o monitoramento dessas ações, se a gente está conseguindo realizar ou não, existem os relatórios quadrimestrais, e também depois a avaliação final que a gente faz naquele relatório de gestão que a gente apresenta anualmente aqui no Conselho também. Hoje o foco qual é? Hoje o foco é da gente se programar as ações do que a gente vai fazer, o que nós estamos programando para as ações em 2024, e revisitar as metas que foram estabelecidas lá no plano, fazendo alguns ajustes. Como é que esse documento foi construído? Ele foi construído em várias mãos. Então, todos os diretores, como sempre acontece, todos os diretores, os coordenadores de rede, a secretária de saúde, o planejamento, o NUMESC, todos se envolveram na elaboração aí de revisitar essas metas e programar as ações. E, claro, o conselho, a parte do conselho, a gente envia para o conselho municipal, como eu falei, enviamos lá 25 dias, para que cada conselheiro possa se apropriar das ações e se apropriar do documento, e fazer as suas sugestões, fazer a sua colaboração, fazer a análise do documento. Aqui nesse slide, só mais para orientação mesmo, para que os conselheiros conseguissem se organizar melhor e facilitar a leitura. Como é que ele foi construído? Existe o sistema DigiSUS, como a gente já falou aqui, tudo isso, tanto o plano, quanto a programação anual de saúde, quanto os relatórios, depois que eles são discutidos, que eles são apresentados, que são aprovados, eles são inseridos num sistema de saúde, um sistema de informação do Ministério da Saúde, que se chama DigiSUS. Então, eu procurei puxar aqui para essa apresentação exatamente tal qual aparece lá nesse sistema de informação. Então, como é que o documento está descrito? Então, primeiro, foi colocada ali a meta, o enunciado na meta, esse exemplo aqui, como exemplo, aumentar o percentual do indicador sintético final do programa Previne Brasil. Aí, logo abaixo, está a meta estabelecida para 2024,
lembrando os conselheiros que essa meta foi elaborada, ela foi determinada lá em 2021, lá quando o plano municipal foi construído. A unidade de medida, se ela é em percentual, se é em número, se é em moeda. A diretoria aqui, isso aqui não aparece lá no sistema, mas eu coloquei para facilitar a nossa vida, a diretoria que está, ou as diretorias que estão, e rede temática que estão mais envolvidas com as ações para dar conta de cumprir a meta. E aqui só uma subfunção orçamentária que aparece lá no sistema também. Então, o recurso vem da onde? Hoje a gente não vai discutir aqui, esmiuçar o recurso, é só para a gente saber a fonte. É da atenção básica, é da atenção especializada, da onde sai o recurso para a execução das ações. Bom, conforme nós acordamos, a gente vai passar, eu vou apresentar aqui para vocês, as metas nas quais foram sugeridas algumas modificações. E a primeira é a meta 1.1.4, que é essa aqui, aumentar o número de equipes completas na RAPS. Então, a sugestão é para que se tire o número e coloque percentual. Por quê? Porque quando a gente diz, aí a meta foi estabelecida lá para 2024, foi estabelecida 11 equipes. Só que se a gente olhar o número especificamente, o número sozinho, ele não nos diz nada. Agora, esse 11 representa o quê no universo da RAPS? Agora, se a gente fala assim, tem 50% de equipes completas na RAPS, tem 80%, a gente consegue ter uma dimensão disso. Embora sempre que a gente apresenta os percentuais, ou taxa, ou razão, a gente traz nas apresentações, lá quando a gente vai apresentar os relatórios, a gente traz o número absoluto também. Mas a sugestão aqui é para percentual, para que fique mais significativo para a pessoa que está lendo, entenda o que isso significa. Porque eu posso ter 11 equipes, e essas equipes representarem 100% da RAPS. Eu posso ter 11 equipes e isso não significar nada, quando eu deveria ter 50 equipes, né? Então, é nesse sentido. A outra alteração é na meta 1.3.1, que eu vou pular para ela. Aqui eu deixei em amarelinho, porque vai chegar um momento que nós vamos falar disso aqui, de aumentar, dessa ação específica aqui, aumentar o número de UBSs com um grupo de gestantes. Atualmente, essa ação aqui, ela está descrita como uma meta, e a nossa sugestão é tirar ela da meta e trazer aqui para a ação. Mas lá eu vou explicar melhor o que isso significa. Então, a 1.3.1, qual que é a meta? Reduzir a idade média da frota de veículos. Então, a sugestão é aumentar de 6 para 7. Por quê? Atualmente, a idade média da frota de veículos está em 10. Então, o que nós analisamos aí? Até há um tempo atrás, o próprio conselho, a gente foi ousado demais no estabelecimento da meta, e nós estávamos colocando um valor muito alto de uma meta que nunca que a gente ia conseguir dar conta de cumprir. Então, aqui, a sugestão, se hoje nós estamos com 10, e isso considerando a média, né? A média de idade. A gente entende que esse número baixar para 6 é uma utopia, que a gente não vai conseguir. Então, por isso que a equipe sugere aumentar um pouquinho de 6, passar para 7. Depois, a próxima é a meta 1.4.1. 1.4.1. A meta é reduzir o número de pacientes aguardando consulta para especialista no período. A meta estabelecida para 2024 foi de termos em 2024 23.387 pessoas aguardando consulta para especialista. Então, a sugestão aqui é aumentar também essa meta, ao invés de 23.387, passar para 28.484. Por quê? Quando a gente faz essas análises desses documentos, a gente não, simplesmente esse número não saiu do nada. O que a gente faz? A gente vai lá,
pega os resultados, a gente vai monitorando, pega os resultados do último ano, o resultado do último quadrimestre e avalia em que situação nos encontramos hoje, porque isso aí foi estabelecido lá em 2021. E hoje, qual que é a situação que nós nos encontramos? Aqui bem embaixo, onde tem esse asterisco, onde diz sugestão, aumentar o valor da meta, passando de 23.387 para 28.484, essa, mesmo com esse número de 28 mil, representa uma redução de 30% em relação à demanda reprimida que nós temos hoje, e agora deve estar maior ainda. Esse número aqui, 40.691, ele foi extraído do relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2023, aquele relatório que nós apresentamos na Câmara de Vereadores. Então, se a gente reduzir 30% em relação a esse valor, nós vamos chegar lá no 28.484. A próxima é 1.4.3, meta 1.4.3, reduzir o número de pacientes aguardando exames especializados. É a mesma lógica. Lá em 2021, nós colocamos para 2024 um número de 21.606. Na mesma lógica, aqui embaixo, ali onde diz sugestão. Então, o resultado da demanda reprimida que tinha para exames especializados no primeiro quadrimestre de 2023 era de 40.087. Se a gente fizer uma redução em 30% desse número, vai dar os 28.061 que a equipe está sugerindo de deixar como meta para 2024. A próxima, 1.4.4, reduzir a lista de espera para exames de ressonância. Como nós estávamos, há um tempo atrás, com o Saúde Ativa, nós conseguimos zerar praticamente o exame de ressonância. Lá atrás, nós colocamos para 2024 zerar, que tivesse zero pessoas aguardando. Ocorre que a situação mudou, infelizmente, e o resultado do primeiro quadrimestre de 2023, nós tínhamos 1.895 pessoas aguardando para o exame de ressonância. Então, a meta que nós colocamos para 2024 é reduzir em 50% esse número aqui, o que daria os 947 sugerido para 2024, com uma redução aí de 50%. Depois nós vamos para a meta 1.4.9, que é aumentar o número de próteses dentárias ofertadas à população. Então, em 2021, nós programamos para 2024 ofertarmos 1.500 próteses dentárias. O Conselho tem acompanhado aí a dificuldade que nós estamos enfrentando em ter um laboratório que aceite realizar as próteses dentárias pelo SUS, né? Nós conseguimos, depois de muito esforço, que um laboratório aceitasse. Só que ele não aceita, ele só aceitou fazer aquelas próteses totais, que são aquela situação onde as pessoas não possuem nenhum dente na boca. Então, eles precisam repor todos os dentes. Essas são as únicas próteses que o laboratório aceitou, se disponibilizou a fazer pelo SUS. Ele não vai fazer aquelas próteses parciais removíveis, que é aquela situação onde o paciente perdeu vários dentes, mas ele ainda tem alguns dentes na boca. Então, é aquelas próteses que vêm com aqueles ganchinhos, que tem aquela parte metálica. Essas próteses o laboratório não vai fazer. Então, quais são as próteses que serão ofertadas? As próteses totais, onde não tem a parte metálica, e as próteses unitárias. O que são essas próteses unitárias? Os chamados pivô, que chamavam antigamente, onde a pessoa tem a raiz do dente ali, e é colocado um pino, e aí reconstitui aquele dente, é um único dente. Então, esses são os dois tipos de próteses. Por isso que aqui vai ser inviável atingir os 1.500.
Então, se optou, fez um cálculo e colocou como meta, então, ofertar 600 próteses à população. Vamos agora para a meta 1.5.7. Aumentar o número de UBSs com um grupo de gestantes. Vocês lembram lá atrás, quando eu disse que ali aquela ação que estava marcadinho em amarelo? A sugestão da equipe, nós já tínhamos pensado em fazer o ano passado, em excluir essa meta. Por quê? Porque essa meta ela já faz parte dos critérios utilizados para compor os conceitos da rede Bem Cuidar, que está lá na meta 1.2.1. Existe uma meta que monitora aí o número de UBSs que utilizam esses conceitos. Só para relembrar vocês, faz parte desses conceitos que as UBSs tenham grupos de gestantes, grupos de tabagistas, grupos de idosos, de hipertensos. Além disso, ter conselhos locais, realizar o acolhimento e também ter a aplicação das PICs. Então, como essa meta já está embutida na outra meta, é uma meta a menos que a gente fica aqui tendo que apresentar, e a gente vai acabar monitorando na outra. Por isso, a sugestão de tirar ela daqui, igual ela fica como uma ação. Então, constituir esses grupos de gestantes vai ficar como uma ação na meta 1.2.1. Então, igual ela vai ficar sendo monitorada. A próxima é a meta 1.5.9, aonde fala implantar serviço de telemonitoramento, para 5 condições de saúde. Essa originalmente estava assim. Então, seria tuberculose, diabetes, hipertensão, obesidade e gestação. A sugestão aqui, para não deixar essa meta encaixotada nessas condições, nessas únicas condições de saúde, é substituir esse termo por agravos de saúde. Então, seria implantar serviço de telemonitoramento para agravos de saúde. E, além disso, por quê? Por que isso aí? Porque a gente sabe, vocês vivenciam aqui no Conselho, a saúde é muito dinâmica. Então, assim como a gente colocou essas condições, mas daqui a pouco pode ter uma outra condição de saúde que também precisa receber precisa de telemonitoramento. Então, assim, já aconteceu várias vezes nos relatórios anteriores, da gente mostrar aqui condições que estavam sendo telemonitoradas que não fazem parte dessas aí. Então, a gente prefere deixar em aberto, né, para agravos de saúde, de forma geral, e aqui no número, mudar o número aqui. Então, aumentar essa meta. Lá em 2021, a gente nem possuía nada de telemonitoramento, de telematriciamento. A Covid acabou disparando uma coisa boa que está acontecendo atualmente, que é a saúde digital. E imagina, o plano de saúde, ele foi desenvolvido, ele foi realizado lá em 2021, em plena pandemia. Então, a gente não tinha noção, assim, de como é que ia acontecer esse processo no pós-pandemia. Aconteceu que o saúde digital está aí, está cada vez mais sólido, né, e se expandindo cada vez mais. Então, por isso que a sugestão da equipe aqui é aumentar, ao invés de termos o telemonitoramento para 5 condições de saúde, aumentar para 9. Então, aqui embaixo, ó, a sugestão de substituir de 5 condições de saúde para agravos de saúde e aumentar de 5 para 9 em 2024 e para 12 em 2025. Então, aí eu expliquei direitinho aqui, isso que eu já acabei até falando para vocês. Vou ler de novo. Foi organizado o serviço de telemonitoramento em tuberculose, diabetes, hipertensão, pacientes suspeitos de monkeypox, vocês acompanharam, né, aquela época do monkeypox, que teve aí uma
foi um susto, né? Ainda bem que foi só mais um susto, mas, enfim, a monkeypox foi monitorada e não estava lá na lista que nós colocamos lá quando construímos o plano municipal. Também é realizado o telemonitoramento em pessoas em uso dos antivirais para COVID, usuários em uso de profilaxia pós-exposição ao HIV e IST, e em crianças e adolescentes encaminhados pelo CRAI. Então, quer dizer, tem várias condições aqui de saúde que estão atualmente sendo telemonitoradas, mas não fazem parte lá da meta, não estão incluídas lá na meta. Portanto, os telemonitoramentos acontecem a partir de necessidades identificadas e possíveis de serem implantadas. Por isso, a sugestão aí de deixar esse campo mais em aberto. Na mesma lógica, é essa meta 1.5.10. Então, tirar as especialidades e deixar simplesmente implantar telematriciamento da atenção especializada para atenção primária em saúde. E aqui, de novo, foi sugerido aumentar a meta, ao invés de deixar 5 telematriciamento, passar para 8. Então, aqui eu vou ler o que nós colocamos aqui como sugestão, né? Substituir para 6 especialidades, ou seja, se tira aquelas edição ali da citação dessas especialidades e deixa simplesmente da atenção especializada para a primária em saúde. A indicação de exclusão do tipo de especialidade é para evitar limitar a especialidade e pelo fato da meta ser dependente da oferta de especialistas, ou seja, de ter disponibilidade dessas especialidades em ofertar o matriciamento. E a substituição de 5 passar para 8, em virtude, aqui um ponto positivo, em virtude do serviço já ter sido implantado para 4 especialidades. Né? Então, ele foi implantado em nefrologia, pré-natal de alto risco, pediatria e psiquiatria. E está em processo de construção para cardiologia, gastrologia e endocrinologia. Também existe possibilidade de implantação para cuidados paliativos. Então, como esse processo está em desenvolvimento, por isso que a ideia se entende que é possível de aumentar para 8, ao invés de simplesmente aumentar uma especialidade só, fazendo telematriciamento. Agora vamos para a meta 1.6.2. Aqui onde fala em reduzir o tempo médio em dias de espera de pacientes no PS aguardando lentes, a sugestão é substituir o termo reduzir por manter. E a mesma coisa em relação aos leitos, ao tempo de espera para os leitos de UTI. Vamos para a meta 1.6.5. Aqui em relação ao CRAI, ou seja, o Centro de Referência Infanto-Juvenil. A meta era implantar o Centro de Referência Infanto-Juvenil. Ocorre que essa meta já foi atingida, né? O CRAI já foi implantado, ele já está em pleno funcionamento. Então, qual é a sugestão da equipe? É que a gente coloque agora, já que ele já foi implantado, utilize a mesma meta que está no PPA. Ou seja, aqui a gente colocou o indicador, que avalia o número médio de atendimentos realizados por mês. Então, o que se pensou de colocar, com base na análise aí do que vem sendo realizado de atendimentos no CRAI, então se pensou em colocar 21 como meta, né? 21 atendimentos para 2024 e 22 atendimentos para 2025. E assim a gente fica utilizando a mesma meta que já é utilizada no PPA. Vamos agora para a meta 1.6.7, que é essa aqui. Aumentar o número médio de atendimentos mês de competência específica da UPA Areal. Essa também é uma meta que está lá no PPA.
Então, a sugestão é aumentar de 4.500 para 5.975, porque a gente já atinge mais, já realiza um número maior do que a meta que a gente estipulou para 2024. Lá em 2021, nós colocamos que em 2024 nós queríamos ter 4.500, mas o resultado atingido em 2022 já foram realizados 5.976. Então, aí nós pensamos em manter esse mesmo valor aqui para 2024. Vamos agora para 2.1.4. Aqui. A meta era aumentar o percentual de escolas com adesão ao PSE. Aqui a sugestão é substituir o termo aumentar e, ao invés de aumentar, dizer manter o percentual. Por quê? Porque todas as escolas, tanto as municipais quanto as estaduais, já aderiram ao PSE. Então, agora, o desafio, né, agora é a gente manter 100% dessas escolas com adesão ao PSE. Vamos para a meta 2.2.3. Aumentar a taxa de notificação de agravos, de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Essa meta aqui, ela ficou estabelecida em 45%. Só que o que acontece? Se nós avaliarmos o resultado, em 2022, o atingido foi 15,47%. E no primeiro quadrimestre de 2023, foi de 4,89%. Ou seja, é humanamente impossível, é inviável de atingir essa meta aqui, de 45%. Embora, eu não sei se os conselheiros tiveram a oportunidade de ler o documento, foram elencadas aí várias ações, e a gente vem acompanhando, tem sido realizado diversas ações na rede, tanto na rede de urgência e emergência, quanto na atenção primária, uma série de movimentos tem acontecido. Só que a série histórica mostra que esse 45% é inviável para a situação, para a nossa realidade aqui. Então, por isso a sugestão de colocar como meta 25 ao invés de 45. Agora vamos para 2.2.7. Aqui realizar 5 coletas de amostras por semana com RT-PCR, que é o diagnóstico padrão ouro, realizado dos casos de síndrome gripal atendidos em cada unidade sentinela. Então, a sugestão aqui, conforme foi pactuado, né, pactuado pelo Estado, é de passar de 260 para 520 coletas. A próxima é 2.2.8, é a próxima aqui, a próxima meta. Aumentar o percentual de coleta de amostra por RT-PCR, diagnóstico padrão ouro, em casos de síndrome respiratória aguda, em hospitalizados e óbitos por SRAC. Então, aqui a gente ficou no meio termo. Nós tínhamos estipulado lá em 2021 alcançar 95% em 2024. O Estado, a pactuação estadual, sugere 80%. Eu estou lendo aqui onde tem um asterisco aqui embaixo, só para os conselheiros acompanharem. Então, o Estado sugere 80%. Aí, nós avaliando o resultado alcançado em 2022 foi de 72,60%. E no primeiro quadrimestre, claro que aí é só o quadrimestre, né, o primeiro quadrimestre, foi alcançado 100%. Então, por isso, mantivemos aí a sugestão de um valor intermediário, entre os 80 sugerido pelo Estado e os 95 que nós pensamos lá em 2021. Então, por isso a gente pensa em deixar aqui
90%, para ficar um valor factível, né? E mais de acordo com a realidade. A próxima é... Eu não coloquei o número da meta, mas eu vou... É a taxa de... Está relacionado com a taxa de mortalidade infantil. Chego lá. Esta meta, 2.2.22. Manter a taxa de mortalidade infantil não ultrapassando a proporção de 12 por 1.000 estabelecida para a região. Então, a sugestão aqui é de aumentar um pouquinho, ao invés de 9,50, passar para 10. Por quê? Avaliando os resultados, avaliando a nossa série histórica, o resultado em 2021, o resultado foi de 10,81, em 2022 nós tínhamos 9,97, e no primeiro quadrimestre de 2023, a taxa estava em 13,86. Então, a sugestão é continuarmos dentro da meta estabelecida, quer dizer, não ultrapassar os 12, mas deixar, ao invés de 9,50, passar para 10, que fica um número mais condizente com a realidade, e mesmo assim vai ter que se fazer um esforço bem grande para conseguir baixar dos 13,86 do primeiro quadrimestre para os 10. A próxima é a 2.2.25. Aqui é uma questão só de nomenclatura. Em 2021, quando foi construído o plano, esse programa, porque a meta é aumentar a cobertura de acompanhamento das condicionalidades da saúde do programa Auxílio Brasil. Ocorre que o nome do programa mudou, ele não é mais Auxílio Brasil, e ele passou a ser chamado novamente de Programa Bolsa Família. Então, a sugestão aqui é utilizar o nome correto do programa. A próxima é a meta 2.2.35. Aumentar o percentual de preenchimento do quesito orientação sexual no sistema ESUS. O que acontece? Qual é a sugestão aqui? Lá em 2021, nós pensamos em ter 40%, estabelecemos 40% para essa meta. Quando a gente construiu, nunca teve uma meta desse tipo no plano municipal. Então, nós construímos ela do zero. Numa realidade, em plena pandemia, onde as unidades estavam, vocês sabem, teve o isolamento social, a indicação das pessoas ficarem em casa, de não procurarem os serviços. Esse preenchimento no sistema sempre foi muito baixo mesmo, assim. Então, a gente meio que partiu do escuro e resolvemos colocar 40%. À medida que a gente foi acompanhando nos relatórios, a gente conseguiu identificar que é uma meta, o que nós estipulamos era uma utopia, assim, a gente não ia conseguir alcançar. Porque aqui onde tem um asterisco ali, até tem os resultados. O resultado alcançado no ano de 2022 foi de 23,80%. Isso depois de várias reuniões, de várias ações com as equipes da atenção primária, com os serviços, para falar da importância de registrarem, de fazerem, de perguntarem. Mesmo assim, o valor foi, o que se conseguiu obter foi 23,80%. E no primeiro quadrimestre de 2023, foi de 23,64%, quer dizer, se manteve ali inalterado, né? Não aumentou muito. Então, a gente entende que esse 40% ficou muito ousado aqui, muito fora da realidade. Então, a sugestão é de reduzir para 30% em 2024 e 35% em 2025. Que bom se a gente chegar aqui o ano que vem e falar assim, poxa, os profissionais todos se conscientizaram, a gente conseguiu melhorar isso, e a gente conseguir lá 35%. Bom, aí a gente vai sugerir lá em 2024, quando a gente vai estar pensando em 2025,
a gente vai ter oportunidade de revisitar esse indicador, como ele é muito novo, e ver se, aí a gente vai ajustando à medida que a gente vai acompanhando aí os relatórios. A próxima meta vai na mesma linha dessa, do quesito orientação sexual, só que ela trata de aumentar o percentual de preenchimento do quesito agora identidade de gênero no sistema ESUS. A mesma coisa, só que essa aqui, ainda se a gente for avaliar, nós pensamos em 8% para 2024, e quando a gente olha aqui embaixo, ali no asterisco, o resultado alcançado no ano de 2022 e no primeiro quadrimestre de 2023 foi de 0,35%. Então, imagine, estamos em 0,35%, então colocar 8% é fora da realidade. Então, por isso a sugestão de colocar 5% para 2024 e 7% para 2025. Por último, a meta 2.2.37. A meta fala aqui mais no sentido do enunciado mesmo, de colocar o enunciado conforme aparece até lá no Estado, né, do indicador do Estado. A meta é manter zerado o índice de infestação predial pelo Aedes aegypti. A gente sugere substituir o termo manter zerado por abaixo de 1, que é o que o Estado utiliza mesmo, que a meta qual é? É manter esse índice abaixo de 1. Então, por isso, essa sugestão de mudar aí só a forma de edição dessa meta. E é isso, chegamos no final das sugestões. Agora fiquem abertos para os conselheiros, não sei, fica bem livre, assim, para falar tanto das ações que foram colocadas aí, analisar as sugestões de alteração, as outras metas, enfim. Conselheiros, fiquem à vontade aí para fazer os questionamentos. Só por curiosidade, aparece aí a minha apresentação agora? Não, está aparecendo. Então, tá. Tânia Regina. Tânia Oliveira. Está ali, Tânia Regina. Tânia. Não, assim, ó, eu andei olhando, né, eu vi a apresentação muito bonita, né, bem posicionada, tá, mas o que eu me preocupei é a questão, assim, ó, eu recebi um material e Pelotas teria direito a 50 médicos do Mais Médicos, e aí Pelotas aceitou só 20. Aí a minha dúvida, assim, ó, para tudo isso aí, será que só 20 médicos vindo vai conseguir comportar e vai conseguir ajeitar isso aí? Assim, ó, por que não pegou os 50 médicos para melhorar para nós? Não sei. Só uma dúvida, né, a respeito. Tá, dona Tânia, que eu acho que é bem importante, assim, ó, a senhora entender direitinho o que a gente está discutindo aqui hoje, tá? Quando a gente fez o Plano Municipal de Saúde, lá em 2021, tá? Uhum. Nós, junto com o conselho participou também de todos, claro, como eu sempre digo aqui, a gente se equivocou em muitas coisas, nós acabamos deixando o plano muito grande, com muitas metas, e a gente deveria ter deixado ele mais enxuto. Aí, o que acontece? Lá na época, se fez uma análise da situação do município, se pegou tudo, assim, mortalidade, internações, todos os problemas, fez uma análise dos serviços e de tudo, com base nessa análise, com base nos relatórios que saíram das conferências de saúde, enfim, se pensou assim, ó, o que a gente precisa, como é que a gente quer que o nosso município esteja
em termos de saúde lá em 2025. E aí a gente colocou lá algumas ações, a gente pegou, é aquela história que eu lhe digo, a gente acabou botando muitas metas, mas a gente pensou assim, ó, para a saúde da criança, como é que a gente vai medir como é que está a saúde da criança? Vamos colocar como indicador a taxa de mortalidade infantil. Como é que a gente vai medir a saúde da mulher? Vamos colocar razão de mortalidade materna. Foi por essa lógica aí que foi construído. Bom, aí se estabeleceram lá essas metas aí. Para quê? Para que a gente ficasse monitorando ao longo desses 4 anos a saúde. Claro que isso não vai medir o todo, porque é impossível a gente ver tudo isso. Bom, hoje aqui, aí, para a gente dar conta de cumprir aquelas metas que nós estabelecemos lá no plano, a gente acompanha todo ano e coloca as ações. Bom, vamos pegar só um exemplo para a senhora entender. Taxa de mortalidade infantil estava menor. Lá em 2021, a gente estava numa situação bem melhor. Agora, a taxa de mortalidade infantil está maior em relação ao antes. Bom, piorou em relação ao antes. O que a gente vai fazer? O que a gente vai se programar para tentar melhorar isso? Aí a gente programa uma série de ações. E aqui nesse documento traz essas ações. O que se pensou em fazer para 2024 para dar conta disso? Claro que é um grande desafio, isso que a senhora traz, dos profissionais médicos, a gente está sempre conversando aqui sobre isso, sobre a escassez de profissionais, a mesma coisa com relação lá aos exames, à demanda reprimida, a gente sabe, é um grande desafio, e a gente tem que contar com essas peças que a gente tem na mão atualmente. Tomara a Deus que venham mais médicos, e aí vai facilitar a vida para dar conta de realizar essas ações. Mas lembrando que isso é um trabalho de rede, né? Não é só de um profissional, é o trabalho tem que estar tudo interligado, a rede de urgência e emergência, a atenção primária, a atenção especializada e hospitalar, lá a diretoria administrativa para dar conta de organizar e, se possível, ter recursos para fazer essas ações, e também os profissionais, precisa da equipe técnica da enfermagem, precisa dos profissionais médicos, precisa dos agentes comunitários, precisa do conselho municipal, para que estimule, quanto mais conselhos locais a gente tiver, melhor. Então, é uma série de coisas, é aquela história que a gente fala, a saúde é muito complexa, é um desafio imenso, gigantesco que a gente tem para dar conta disso, mas a gente tem que partir de um limite, assim, a gente tem que estabelecer metas, a gente vai correr atrás disso. Eu não sei se eu consegui que a senhora meio que entendesse, assim, o processo todo, dona Tânia. Não, o processo eu entendi, o que eu Tá. entendi. O que eu não entendi é por que se a gente tinha direito a 50 médicos, por que a gente não pegou os 50 médicos e só 20? Tem alguém da atenção primária aí, provavelmente, porque o direito de ter 50 médicos não significa que que vai ter os 50 médicos que queiram fazer, mas vamos ver se tem alguém, que possa tirar essa dúvida da senhora. A Josi está... A Josi Palma. Boa noite, me ouvem? Sim. Sim. Para quem não me conhece, eu sou a Josiane, eu atualmente estou representando a diretoria de atenção primária, e só para fazer um contraponto com a dona Tânia, agradecer a colaboração dela, e no sentido de por que não os 20, por que não os 50 e sim os 20, né? A gente levou em consideração, dona Tânia, a necessidade naquele momento, tá? Para contemplar as equipes que estavam desassistidas. É importante a gente mencionar que a gente já teve, né, a inclusão de alguns médicos no processo anterior, e a gente também conta com um processo seletivo ininterrupto por parte da prefeitura no que diz respeito à contratação de médicos plantonistas. Então, a prioridade era sanar as dificuldades maiores das equipes de saúde da família. E, claro, né, a gente já tendo alguns médicos, a gente consegue fazer alguns remanejos, né,
O processo da saúde ele é muito dinâmico, então a gente espera que dentro de muito em breve a gente consiga sanar o maior problema que a gente tinha há poucos meses atrás, que era o grande déficit de médicos. Hoje a gente trabalha para ajustar, mas a dificuldade que nós tínhamos antes, a gente, graças a Deus, já não tem mais, né? Então a gente espera que esse processo cada vez mais melhore e que as equipes também se ajustem a essas dificuldades que nós tivemos durante o caminho. Mas a ideia é que a gente consiga, sim, contemplar as necessidades do plano e da programação com as equipes que a gente vem montando e rearranjando ao longo do contemplei. Mais algum questionamento aí, pessoal? Ó, Bernadette, depois o seu Vilmar. Essa secretaria ali, tem alguém ali que estava antes, era a Josiane? A Josiane não baixou a mão, foi isso? Ah, é. Ah, não, ela. Agora sim. A Bernadette, depois o seu Vilmar. Boa noite a todos. Eu não sei se eu entendi ou não compreendi direito, mas dá para dizer que Pelotas está contemplado com os médicos que estão na rede? Eu me sinto angustiada, eu não sei se eu compreendi, ou estou num contexto que eu não entendi aqui, mas para mim, 50 é pouco pedir isso, pela demanda que tem na necessidade de fazer a saúde preventiva, para enfrentar a mortalidade infantil, para enfrentar uma série de problemas. Eu acho que eu não compreendi direito o porquê que se não contratou os 50. Desculpa a minha preocupação. Josi. Microfone, César. Sim. Pode ser o seu Vilmar ali, depois a Josiane completa, já se for na mesma linha da atenção primária. Vilmar? Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Vilmar Mário da Costa, eu represento a OAB, subseção de Pelotas. Eu estive acompanhando a exposição, achei interessante, mas no que diz respeito àquela meta que está exarada no item 2.235, aumentar o percentual de preenchimento do requisito de orientação sexual no sistema ISUS, eu fiquei com uma perplexidade, ou talvez a ignorância, né, quando vem informado que a meta prevista sofre uma redução por ser a primeira a se realizar, porque antes estaria no outro plano, no plano municipal, mas especificamente porque fala no finalzinho do período, ficando mais condizente com a realidade, essa redução de percentual. Eu gostaria que a gestão pudesse nos informar, pode ser para mim, acredito que pode ser para o Conselho Municipal de Saúde, qual é essa realidade, porque o que eu tenho visto, eu acho que nós todos que temos filhos adolescentes, ou um pouquinho mais adultos, o que se vê é uma incidência muito grande de relacionamento sexual, e que seria necessário, penso eu, até um maior esclarecimento, uma maior orientação sexual, inclusive no sistema educacional e, por que não, no próprio sistema ISUS. Essa realidade que é referida pela expositora, qual é ela? Eu não conheço, então, essa realidade. Eu gostaria que, para eu poder me convencer desse procedimento, dessa ideia de reduzir o percentual de preenchimento do quesito orientação sexual, que viesse mais explicitado, só para conhecimento pessoal, porque, como eu disse, eu estou ignorando por que essa nossa situação, a realidade, a situação atual, indica uma redução de percentual.
se é possível, e for atendido, eu ficaria agradecido. Seu Vilmar. Não sei, César, posso responder ao seu Vilmar? E depois a Josi fala? Pode ser, depois Tá. volta para a Josi e responde a Bernadette. Agora eu fiquei pensando com a fala do seu Vilmar, eu não tinha percebido que poderia gerar esse tipo de dúvida. É que, seu Vilmar, esse indicador, quesito orientação sexual, não é que seja a gente fazer orientação sexual, orientar as pessoas com relação à orientação sexual de cada pessoa. Isso aí, no sistema ESUS, tem uma parte lá do sistema que deveria ser preenchido, aonde indica a orientação sexual da pessoa. Se ela se considera hétero, se ela se considera... Qual é a orientação sexual dela? Eu não sei se a Bianca está aí. E o que acontece? Muitas vezes, os profissionais ficam... Porque isso aí tem que ser perguntado. A pessoa chega lá e vai ser atendida, e aí a gente tem que fazer essa pergunta: qual é a sua orientação sexual? Então, às vezes, isso ainda é um tema complicado, muitas vezes, para a pessoa que está ali na recepção, preenchendo a ficha, ou seja, e tanto por parte dos usuários, às vezes. Esse tema é um tema que tem que ser trabalhado, para que isso seja abertamente falado, para que a pessoa tenha, se sinta natural, se sinta à vontade para fazer essa pergunta. Qual é a sua orientação sexual? E a pessoa responder. Eu não sei, seu Vilmar, eu posso estar enganada, mas eu acho que o senhor interpretou aí como se fosse reduzir o número de atividades de orientação com relação à atividade sexual em si. Não sei, eu posso ter me confundido. Perfeitamente, corrijo e agradeço, estou sempre contemplado. Exatamente, obrigado. Tá bem. O Pablo faz o questionamento: se é atenção primária, tu faz, se não deixa a Josiane responder, tá, Pablo? A Bernadette depois faz o teu questionamento. É sobre a atenção primária que tu vai fazer questionamento? Não, ela pode responder tranquilo. Então tá, valeu. Josiane, fica à vontade. Só para esclarecer, a gente tem um protocolo de acolhimento, né, que vocês também participaram, né, do conhecimento, da elaboração, das trocas que a gente vem necessitando, né, para fazer alguns ajustes, e dentro desse protocolo, a gente, obviamente, que interpreta como muito importante a figura do médico, né, um médico, pelo menos, em cada equipe. Porém, esse protocolo, ele não prevê somente a atuação do médico, né. Esse questionamento, ele é muito válido, mas a gente precisa sempre alertar que a gente vem cada vez mais estimulando as equipes a participarem do processo do tratamento, da prevenção, né, dentro dessa perspectiva multiprofissional, multifacetada, com outros olhares que se complementam, que não se substituem, né, mas que dão mais reforço também para as equipes, né. Obviamente que a gente sempre trabalha sobre as necessidades e as dificuldades, mas pensamos que o suprimento das equipes com o médico por si só não é o suficiente, a gente precisa de outras categorias, mas que sim, dentro do número de médicos previstos, muito em breve já teremos a totalidade das equipes todas contempladas com pelo menos um médico. Pablo? César, na verdade, é mais um registro do que uma interpelação, porque eu já fiz a elaboração de uma programação anual de saúde, eu sei a complexidade, né, que é essa tarefa, e achei o documento, assim, né, importante e factível, né, para as pessoas que não compreendem, muitas vezes ele é um documento que vai orientar a condição dos trabalhos, né, acho que é importante as métricas que foram estabelecidas, então só queria deixar esse cumprimento às pessoas que elaboraram a gestão como um todo, né, pelo documento que está aí sendo apresentado. Em nome da equipe, eu agradeço. Mais bastante trabalho mesmo. Mais algum questionamento aí, pessoal? Essa é a hora, pessoal, de perguntar, esclarecer, não ficar na dúvida. Secretaria ali, levantou. O Márcio. Boa noite, Raquel.
A minha dúvida é a seguinte, quanto a esses quesitos que se pede a orientação sexual, se os cadastros, se as informações já estão sendo cruzadas, se está se captando isso aí dos registros dos agentes comunitários de saúde, tá? Porque tem vários dados que não estão se cruzando com informações que a gente coloca, que não está se cruzando no PEC. Não sei bem qual é o motivo. Então, se a nossa informação que a gente coloca no nosso cadastro, que a gente faz, estão sendo computadas e que o município coloque como sugestão que todos os quesitos do cadastro inicial que a gente faz sejam obrigatórios o preenchimento dos campos, porque não só isso aí tem quanto a ser usuário de droga, quanto a ser fumante, quanto a ser usuário de álcool, enfim, outras informações socioeconômicas também, renda familiar, esses quesitos aí estão na nossa folha, mas não são itens obrigatórios de preenchimento. Então, se fossem todos os dados obrigatórios ali, seria muito melhor para se colocar esses dados aí, para se ter uma ideia melhor. A minha dúvida maior é essa aí, se nossos dados estão sendo computados. A Bianca levantou a mão, vou deixar ela te responder, que ela é da rede das equidades que cuida disso, tá, Márcio? Boa noite a todos. Eu entendo, Márcio, que esses não são indicadores que eles sejam, como tu falou, obrigatórios, mas não é porque eles não são obrigatórios que eles não devam ser preenchidos, né? Quando a gente entende que todos os dados que estão na folha do estudo, elas precisam ser preenchidas, a gente tem um panorama do nosso território melhor, mais completo. Por mais que não seja obrigatório, se eles estão ali, é porque há necessidade da gente preencher esses dados, porque aí a gente consegue ter uma realidade do nosso território, consegue conhecer melhor e quais as prioridades que a gente tem para aquelas pessoas que estão presentes no nosso território. Eu acho que o Márcio trouxe uma questão aí, e que é importante, e que a Bianca já vem trabalhando com isso fortemente, né, Bianca? Claro que o ideal seria ter a obrigatoriedade, como o Márcio falou, porque às vezes, tá, beleza, como não é obrigatório, a equipe acaba na correria ali não registrando, e aí, claro, aí a gente perde muitas informações. Talvez até sugerir ao pessoal do Ministério da Saúde que coloque, né, alguns desses itens como obrigatórios. Aí ia mudar um pouquinho a realidade, né? Não me senti bem contemplado ainda com a resposta da Bianca. A minha pergunta é a seguinte: se está os dados que os agentes comunitários estão preenchendo, se está sendo computado. Seria essa a minha maior dúvida. Sim, a gente busca esses dados. Bianca, só um pouquinho. Tem dados que a gente bota, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui, da unidade de referência, a unidade básica de referência. Quando tu marca ali que o paciente é referido a tal unidade, ele não te aumenta em nada o número de habitantes ou de usuários daquela UBS. Então, me leva a crer que os dados não são enviados, que não são cruzados, né? Não são enviados, não são cruzados.
Márcio, deixa eu ver se eu entendi, porque aí, na lógica do Márcio, talvez a gente esteja numa situação melhor do que a gente pensa, não está tão ruim assim, porque se os dados não aparecem no relatório, por exemplo, pode que estejam, esse quesito de orientação sexual, ele pode estar sendo preenchido, só que não sendo lá inserido lá no cadastro, no caso. E aí, no relatório, ele não vai aparecer. Seria isso, Márcio? Tipo, porque em Bianca, vamos só perguntar uma coisa para a Bianca, eu não sei se a gente está conseguindo entender a dúvida do Márcio. Na verdade, o que o Márcio está dizendo é que o agente comunitário registra ali o quesito, só que não está sendo passado para o sistema. Seria isso, Márcio? É o cruzamento. É nessa linha? O cruzamento dos nossos dados não está sendo enviado, não tá sendo computado. Tá? Eu, por experiência, eu peguei e todos os meus pacientes da minha área eu vinculei a nossa UBS, tá? Porque tinha pacientes que aparecia ali vinculados a outras UBSs e tal, né? E eu peguei, troquei tudo e vinculei a nossa UBS. Não aumentou em nenhum número, o número, por exemplo, de paciente na nossa microárea ou na área. Então, eu fico pensando que talvez esses dados que nós tenhamos colocado não está sendo cruzado com o PEC. Tá, eu acho que cabe uma avaliação aí direitinho de pegar os relatórios do PEC e também do que temos de cadastro lá, porque talvez a gente esteja numa situação mais favorável até do que está aparecendo nos relatórios, com a fala do Márcio. Eu acho até que a gente pode puxar uma específica lá da UBS Barro Duro, para ver as pessoas do território. Aí, tendo uma base lá da unidade do Márcio, a gente pode ver se realmente tem algo que possa não estar sendo transmitido. Não sei se é possível isso, mas a gente pode ver sim. Perfeito. Charles ali? Boa noite. Há um tempo, assim, em outras conversando com a Bianca, a gente tocou nesse assunto sobre esse cadastro, né, de orientação sexual. Eu, como coordenador da colônia, vejo uma dificuldade nos agentes comunitários em fazer esse cadastro de orientação sexual aqui na colônia. Não sei se talvez teria que fazer uma capacitação a mais com os agentes comunitários ou algo do tipo parecido, porque no interior é mais complicado de fazer esse registro, tanto como todo mundo se conhece, né? Então a pessoa fica meio que assim de falar para o agente comunitário, de colocar o seu cadastro de orientação sexual. Então, na colônia, eu vejo bem complicado essa forma, né, de fazer esse cadastro da orientação sexual nas UBSs. Né? Não sei qual seria o método para a gente conseguir ampliar mais para ter esse registro na colônia. Karina? Boa noite, pessoal. Raquel, só queria complementar a fala do Márcio, assim, ó, deixar um pouquinho mais claro. O PEC, Prontuário do Cidadão, não cruza com as informações do cadastro do agente comunitário de saúde. Isso é uma falha bem grande do sistema do ESUS, porque se cruzasse, nós teríamos bem mais informações, tá? Esse é o grande problema que a gente encontra. Como o Márcio estava comentando ali, nós fizemos o nosso cadastro, e aí a gente vai olhar nos relatórios, e não tem o número de população, por exemplo, que a gente tem aqui, né? Aí a gente conseguiu perceber que quando tu olha no PEC, no prontuário, tu vai pesquisar ali, o cidadão chega para consultar na UBS, tu vai procurar ali
no PEC esse cidadão para inserir ele para atendimento, né? E ele não existe, ele não está cadastrado. São 2 tipos de cadastros diferentes. Não sei se tu me entende. O cadastro do PEC, do prontuário eletrônico do cidadão ali, e o cadastro do agente comunitário de saúde. Então, é muito importante essa fala aí do Márcio, porque se houvesse essa comunicação entre o nosso cadastro e o prontuário do cidadão, no ESUS, a gente teria um número aí de registros bem mais fidedignos, assim. Esse é o problema, e a gente já colocou isso para o Leonardo lá, a gente já levou até para Brasília isso, é uma falha do sistema que precisa ser corrigida. Essas 2 informações têm que se cruzarem para a gente poder trabalhar melhor. Seria isso aí, pessoal. Obrigada. Algum comentário da secretaria? Não? Eu tô Pode ser. com a mão levantada. Se Ah, você tá, quiser. Bianca, desculpa, Bianca. Sem problema. Só para falar para o seu Charles, que a gente já fez, né, com a Acolhe Bem, com as UBS da Colônia. A gente conseguiu fazer na primeira etapa uma UBS, que foi Cerrito Alegre, que a gente trabalhou exatamente esses temas, orientação sexual, identidade de gênero, né, levando para os profissionais que muitas vezes ainda não conseguem entender o que é uma coisa, o que é outra, essas capacitações, e a nossa ideia é permanecer. A gente foi na UBS Cerrito Alegre, e a gente foi super bem acolhido pela equipe, foi um momento bem importante, a equipe vira e mexe nos procura para tirar alguma dúvida, então a nossa ideia é que agora vai retomar o Acolhe Bem, que a gente permaneça com essas capacitações, não só na colônia, mas como em todas as UBS, porque a gente sabe, esse é um tema para nós que é mais comum, mas para algumas pessoas ainda não. Então, a nossa ideia é que a gente consiga ir em mais serviços, explicando e apresentando também a rede, que às vezes muitas pessoas ainda não conhecem. Mais alguém aí? Márcio? Só para complementar que, assim, ó, além da orientação sexual, também a gente encontra muita dificuldade para fazer esse primeiro cadastro, já que é um primeiro contato com o paciente, também se ele é usuário de droga. Não se tem uma informação fidedigna disso aí. Nesse primeiro cadastro, nesse primeiro contato, às vezes, com mais tempo, depois a gente volta a alterar o cadastro, quando o paciente consegue a gente consegue ter aquela abertura maior com o paciente. Era mais ou menos assim. Mais algum questionamento, pessoal? Conseguiu explicar também um pouco aí esse não cruzamento aí de informações. Era isso. Está falhando o Márcio? Parou o Márcio. Tá. Seu Vilmar? Alô, voltando então. Essas informações que vêm da secretaria, de modo geral, é interessante que nós prestemos atenção para aprender alguma coisa, nós que somos leigos nesses assuntos técnicos, tá? Que aprendemos às vezes nas entrelinhas. A questão que eu quero abordar é meramente terminológica. Eu ouvi na exposição da Raquel, mas aí eu vou pedir um desconto, porque eu já sou um velhinho e às vezes o ouvido falha. Então, se eu estiver me equivocado, a Raquel que me desculpe antecipadamente. Mas ela falou que lá no ponto programático, né, meta 1.57, que aí o paciente tem uma raiz e ele coloca um pino, isso aí seria um pivô. Raquel, eu fiquei em dúvida se isso aí seria um pivô ou seria uma prótese fixa unitária. Qualquer explicação a respeito virá muito bem. Tá, seu Vilmar, o pivô é o termo popular
que se usa para prótese fixa unitária. É que a prótese fixa unitária porque é um dente, fixa porque a pessoa perdeu só a parte de fora, a parte que fica aparecendo, e ficou só a raiz do dente. Ficou a raiz do dente e um pedacinho, às vezes, pequenininho do dente. Mas aí, para que aquela raiz sustente a parte de fora do dente, tem que ser colocado um pino lá dentro do canal, dentro da raiz do dente, e aí se reconstitui, faz toda aquela partezinha do dente, a parte estética. Por isso que se chama prótese, porque ela não faz parte, ela é feita fora da boca do paciente, com materiais que não são biológicos, né? É unitária, porque é para repor um dente só, e fixa, porque ela fica fixa, é cimentada, ela fica ali, fixa na raiz do dente. E, popularmente, durante anos, o pessoal chamava isso de pivô, os chamados pivôs no popular, mas é a mesma coisa. Não sei se consegui tirar essa dúvida. Olha, Raquel, tirasse a minha dúvida e eu fico muito agradecido. Obrigado. César? Desculpa, eu fechei o meu microfone aqui para não dar microfonia e esqueci ele. Mais algum questionamento, pessoal? Bom, se tiver, eu vou fazer uns questionamentos aqui, que só para mim entender duas coisas que eu tenho que conversar também muito com o conselho do idoso. Eu vi ali na 2.1.1, quem é que faz essa fiscalização na ILPI do município, Raquel? Para chegar a essas metas e esses dados aí. É a vigilância. A Aline, eu acho que está aí, vamos ver, porque aí elas falam com mais propriedade, porque é o dia a dia deles. Não, é só para a gente ter uma... Tá. Oi, Não, César. Boa noite. Oi, Aline. Tá, eu e tá o Cid também, que o Cid é o chefe do Departamento de Vigilância Sanitária. Quem faz essas vistorias é a Vigilância Sanitária, junto com a Vigilância Epidemiológica. Toda vez que a gente tem que fazer ações de fiscalização, orientação, vacinação nas ILPIs, né, influenza, Covid, pneumo, além das orientações, a gente tem, dentro da equipe da Vigilância Sanitária, a gente tem uma equipe própria para isso, assim, composta com assistência social, nutricionista, fiscal. Então, é uma equipe multiprofissional que faz esse acompanhamento das ILPIs. Tá, esse acompanhamento ele é direcionado, né? Ele não é assim, em casos de denúncias, né? Porque Também. Assim, todo o trabalho da vigilância sanitária, além de tudo, também é acolher as denúncias e fazer a fiscalização. Não é só a liberação de alvará, é acolher as denúncias, liberar alvará, fazer vistoria, é toda essa demanda que compete à vigilância sanitária. Eu te fiz esse questionamento porque a gente tem conversado muito também com o Conselho do Idoso, entendeu? E em seguida o seu Lélio fala a respeito dessa situação das LPIs e tal, então eu queria só ter essa informação da Secretaria. Então, é a vigilância, né? A vigilância sanitária. Tá, sanitária e a epidemiológica também. E a epidemiológica também. A gente sempre, desde o início da pandemia, se fez sempre junto às ações, porque às vezes tem ações de saúde, que a gente, como eu dei o exemplo de vacinação, testagem, de orientação, então a gente sempre aciona, né, para estar monitorando essa população vulnerável. Perfeito. Ali a rede de doenças crônicas. Quem fala é a menina, a Luciana. Pode falar, Luciana. Eu me chamo Luciane, eu sou enfermeira e sou coordenadora da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, onde a atenção à saúde do idoso é um eixo especial que a gente tem dentro da rede de crônicos. E a nossa apoiadora, Laura, ela também é conselheira,
faz parte do Conselho Municipal do Idoso, e a gente também trabalha junto com a vigilância quando tem alguns casos de denúncia, só para complementar a fala da Aline mesmo, que quando tem esses casos de denúncia nas LPIs, que vem às vezes da promotoria de justiça e a gente precisa averiguar, aí a vigilância faz a visita e a gente também faz essa visita, emite relatório do que a gente viu lá, né? Inclusive chamamos agora numa LPI que teve uma denúncia, chamamos inclusive uma enfermeira do Centro de Especialidades, que é especialista em feridas, né, para averiguar mesmo a função da denúncia, né, de escaras, né? E só para complementar mesmo a fala da Aline. Ah, perfeito, perfeito. Não, é para a gente também ter um entendimento, porque a gente, como eu disse para vocês, a gente tem feito uma aproximação dos conselhos, como, por exemplo, o Conselho do Idoso das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, ali com a Brandina e com o seu Lélio. É do interesse também do Conselho Municipal de Saúde, porque diretamente a gente está ligado a esses dois conselhos que são muito importantes dentro da saúde, né? Claro que não que os outros conselhos não sejam importantes, né? Mas esse a gente entende, de certa forma, pelas nossas conversas, que uma boa parte das pessoas que procuram, principalmente atendimento nas UBS, elas estão dentro desse percentual de idosos e pessoas com deficiência. É aí que chega na outra pergunta que eu ia fazer, a questão do acolhimento, tá? A gente, desde o início, lá em 4 de abril de 2022, né, quando a gente começou o acolhimento foi implantado, né, ele entrou agora em 1 ano, em abril, fez 1 ano. A gente sabia que ia ser difícil, e ainda está sendo difícil, né, porque hoje a gente tem uma média aí de 30 dias até mais, para que a pessoa que vai procurar um médico, já que o médico é considerado pela população o ator principal, né? O ator principal na UBS. A gente tem visto também que em algumas UBS essas esperas elas se tornam até em algum caso, isso é uma questão, não é em todas, tá? Mas a gente vê que em algumas tem pessoas que chegam e saem reclamando porque o atendimento que receberam da que deveria ser nesse momento de reajuste de funções, de tudo, de acertos, né? Deveria ser a enfermeira, né? Aquele que vai fazer o primeiro acolhimento. A gente vê que essas pessoas, algumas, não estão, acredito que bem centralizada no que devem fazer, porque muitas vezes nem olham o paciente direito e já marcam para uma possível visita de acolhimento, daí para chegar no médico, daí 1 mês, um pouco mais. E isso aí é preocupante, e a gente vê, hoje a gente esteve com a Roberta, a gente conversou bastante a respeito dessas futuras modificações que vai ter no sistema do município, e a gente tem essa preocupação ainda, porque a Josiane falou aí, tá? Desculpe a demora, eu esperei todos falarem, até porque ninguém queria levantar a mão, tô questionando isso aí, depois esses questionamentos chegam a nós lá, né? Tá aqui o espaço para fazer esse questionamento, mas depois nos perguntam o porquê de certas situações, tá? A Josiane informou que tá para ficar uma situação legal, já está melhor, né, com a chegada dos médicos que vieram, mas que que as equipes terão, as UBS terão um médico, foi o que eu entendi, tá? No mínimo um médico, tá? Para as equipes das unidades, tá? Hoje, quantas unidades de UBS elas têm a estratégia da saúde da família? Segundo a Roberta, hoje me falou de manhã, estão todas completas, tá? O que é completo nesse sistema? Porque isso aí, pode até eu estar equivocado, mas assim, ó,
nós estamos tratando aqui do PAS, né? Mas isso aí reflete, esses problemas eles refletem nos dados que a Raquel recolhe, não é, Raquel? Tu recolhe esses dados para fazer essa apresentação. E a gente nunca tem a certeza de o que está certo, no caso, no quantitativo de profissionais. Por exemplo, hoje, quantas estratégias da família nós temos? A gente está trabalhando em cima de que número para chegar a esses dados? Porque a gente sabe, muitas vezes, que as pessoas estão reclamando ainda da espera e vai melhorar. A gente aposta nisso, que vai melhorar. A gente conta com uma equipe de profissionais da Secretaria da Saúde excelente. E não depende só da Secretaria Municipal de Saúde, tem vários outros fatores para que esses números melhorem, né? Mas o que tem de real hoje em estratégia de saúde da família e quantas unidades estão realmente completas? Porque o completo é ter aqueles profissionais que está estabelecido ali, né? Isso que a gente entende por completo. Agora, a gente ainda vê que existem muitas UBSs que ainda não entraram depois de 1 ano e quase 4 meses, vamos botar 4 a 5 meses, né? Passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Vamos botar o setembro no meio, 5 meses, e já é um tempo que era para ter dado, em algumas UBS, ter dado uma resposta otimista, não vou nem dizer ampla, né? Vamos dizer uma resposta otimista para que essas UBS não tenham esses problemas que são recorrentes. E olha, eu vou ser sincero para vocês, a gente teve um momento, eu tenho lá uma pilha de pedidos de pessoas pedindo ajuda por isso, por aquilo, reclamações desse tipo de atendimento, 1 ano e 5 meses depois, e a gente agora vai entrar no outro processo, né? Pelo que a gente conversou hoje com a Roberta, vai entrar no outro processo, e aí será que a gente vai conseguir bater esses dados aí para 2024, sabendo também, né, e a gente está trabalhando e já está chegando aí um final de governo, né, a partir do ano que vem, um ano, não chega a ser 1 ano e 3 meses, porque nós estamos em setembro, falta 3 meses para acabar o ano, e entra 2024, aí entra o processo eleitoral e tudo praticamente é eleição o próximo ano, né? É nisso aí que eu fico o meu questionamento, não sei se eu consegui me fazer entender o que eu quero saber, tá? Nessa questão de que a Josiane falou, que nós vamos ter, nem que seja um médico por equipe, como que a gente pode, como é que a Raquel faz para arrecadar esses dados concretos, né? Que eles não sejam daqui a 1 ano, né? Vamos botar 1 ano, tá? Que eles não sejam dados que foram só essa previsão que não se concretizou. O acolhimento tem tudo para dar certo ainda, com certeza, mas ainda acho que precisa de muito tempo ainda para que isso aconteça, né, Raquel? Eu não sei o que vocês podem me falar a respeito do que eu estou perguntando, não, praticamente comentando com vocês a respeito do que a gente vê, como Conselho, Saúde e Controle Social. Pode ser, querem responder agora, não tem problema, você pode perguntar para o seu Vilmar, quiser falar, pode falar o seu Vilmar, depois, aí vocês ficam à vontade, Gurias. Seu Vilmar, pode fazer o questionamento, depois elas... Obrigado, César. É na mesma linha da sua palavra a minha intervenção. Nunca é demais tratar desse grave problema que aflige Pelotas e região, que é a falta de médicos. Mesmo numa assembleia como essa, que tem por objeto tratar de uma matéria programática. Eu sempre lembro a dona Tânia Regina, isso eu faço de maneira recorrente, como ela se preocupava 10, 12 anos atrás pela falta de médico. Ela pedia a palavra, se dirigia até a frente da plateia e quase chorava, dizendo: pessoal, está faltando médico, falta médico no Fragato. Passava
1, 2 semanas, ela voltava de novo. Desculpem, mas falta médico no Fragata. No Fragete, aqui, não sei o que tem lá, aqui. De todos os pontos da cidade vinham aquele clamor. Falta médico. Falta médico. Eu faria uma pergunta genérica, que nem precisa ser respondida, apenas ouvida e, por favor, contemplada, assimilada e repensada. É possível saúde sem médico? Nós temos um hospital de pronto-socorro em construção. Maravilha, isso é uma batalha de décadas. Mas eu pergunto, e a cabeça do nosso gestor já está acomodada a ter médicos? Não adianta ter o hospital se não tiver médico. E pelo que eu tenho ouvido dos profissionais médicos, não basta apenas médico, é preciso pessoal de apoio. Eu peço desculpa se eu fugi do tema da Assembleia, mas é que isso aí é muito grave. Nós não podemos parar de batalhar para conseguir mais médicos. Porque senão, quando nós tivermos o nosso HPS, nosso hospital de pronto-socorro, lá que seja, vai faltar o material indispensável. Não há saúde sem médico. Era só isso aí, presidente. Obrigado. Algum outro questionamento? Esse questionamento que eu fiz para vocês, Raquel, ele é mais para sintonizar o pessoal também, tá? Porque a gente sabe que o trabalho que vocês têm, a dificuldade de levantar esses dados aí, e de certa forma, assim, porque a pergunta sempre vem nessa história, vem na questão dos médicos, né? Que deveria ser, como se diz, a educação popular é que tu não passou na frente do médico, não tem valor. Tem valor passar na frente da enfermeira, tem enfermeiras com altas qualidades que trabalham super bem. A gente teve no passado, e isso aí já é para os bem mais velhos que estão presentes aí, gente. Antigamente existiam em Pelotas farmacêuticos, o seu Bandeira, e os caras definiam, e não eram médicos, não, né, eles tinham uma formação farmacêutica, e não eram médicos, então quer dizer que realmente a figura do médico ela é super importante, mas tem profissionais qualificados para isso aí, para fazer esse primeiro atendimento. A minha preocupação está sendo, que muitas vezes esse acolhimento, ele está sendo assim, tá muito cheia a unidade, ou para o acolhimento, ou marca o cara para ir daí um mês. Isso aí está acontecendo, e essa é uma preocupação. Eu não sei se isso tem uma solução ou não. Bernadette, por gentileza, depois o Márcio aí, a secretaria, aí, o pessoal da secretaria, Raquel, fique à vontade, tá? Pode falar, Bernadette. Em relação à atenção básica, me preocupa essa questão dos profissionais, porque o acolhimento... o médico fazia a sua parte, o enfermeiro hoje está fazendo a sua parte muito grande, só que o enfermeiro não é 2 pessoas, ele está fazendo todo um atendimento que lhe demanda tempo, ou então se parte para ter mais enfermeiros nível superior para qualificar esse atendimento. Eu falo isso porque a gente fica 2, 3 horas esperando numa fila para chegar no enfermeiro. Assim, e eu passei por isso. Outra coisa, a questão do médico. Ou nós temos uma atenção primária efetiva que faça a prevenção, vai ter, senão nós vamos ter muito mais gasto em saúde, porque a pessoa vai adoecer e realmente vai precisar do pronto-socorro e toda a outra estrutura. Então, quando é que nós vamos atender realmente a prevenção com qualidade? E isso demanda desenfermeiros e mais médicos. A segunda questão que eu acho que nós, aqui do Fragata, eu, pelo menos, reclamo muito, é que tem muita diferença um atendimento onde
os postos têm vínculos com a Universidade Federal e a Universidade Católica. É outro nível o atendimento e a organização e os profissionais. E eu vejo, não sei se estou errada, até peço desculpa se estou errada, mas é um sentimento que eu quero expor, que no Fragata somos todos atendidos pela prefeitura, e é bem diferente. Entendesse? A falta, um dia tem, outro dia não tem, outro dia passa para tarde, passa para amanhã, aquela coisa. Então, acho que às vezes nós aqui do Fragata reclamamos mais porque não tem as universidades aqui. É diferente. E não sei se é só uma impressão minha, até... Mas isso me refere à pergunta que o César faria. Quantos médicos tem? Quantas equipes tem? Tem 3 equipes no posto Guabiroba? Tem 3 médicos, tem 2 médicos, tem 5. Que desenho tem essas equipes? Aqui o posto Fragete tem 3 médicos à noite, 1 de manhã, 1 de tarde. À noite ele não contempla todo o bairro, é bastante médico. O que significa bastante? Qual é a real demanda? Então, eu acho assim que, se nós não investir na prevenção, nós nunca vamos proteger a população. E eu represento aqui a Pastoral da Saúde, e a gente trabalha muito com a prevenção. O prevenir é básico. Agora, se tu vai e tu não consegue chegar num tratamento, ou tirar uma dúvida, nada, isso, aí depois tu adoece. Eu tenho uma pessoa que procurou recursos desde o ano passado e agora estourou a bomba. Teve que ficar 15 dias internada numa coisa que podia ser evitado. E isso é custos para o SUS. Obrigada. Perfeito. No Márcio, por gentileza, Márcio, depois as meninas aí da secretaria, que fiquem à vontade. Tá? E encerramos a fala dos questionamentos. Não, a minha colocação seria assim, ó, que agora, com os novos protocolos, o enfermeiro está solicitando exames e também até encaminhando para as demais atenção especializada. E, com isso, adiantou muito o caminho e aliviou também o atendimento médico, no sentido de se ter mais qualidade. Então, porque se o paciente, chega um paciente, ele passa pelo acolhimento, e ele já está há 4, 5 ou 3 anos, ou mais de ano, sem fazer determinados exames, isso aí determina também a qualidade de vida dele. Tá? Então, esse primeiro contato com a enfermagem já vai determinar, quando ele voltar para o médico, ele já vai estar com exames na mão, o que vai facilitar e vai aprimorar o diagnóstico médico. Então, está se tendo, pelo menos aqui na nossa UBS, está se tendo uma melhor qualidade no atendimento, visto que o paciente, quando retorna, ele já tá com o diagnóstico dele ali mais encaminhado, porque ele já tem exames, então não está se tratando mais o sintoma, e sim já indo quase que na causa mesmo. Tá? Então, facilitou muito esses novos protocolos aí de atendimento, de parte de dar mais autonomia ao enfermeiro. Ainda sinto que tem alguns profissionais enfermeiros que estão meio receosos em exercer em plenitude o seu direito de pedir exames, ou já de encaminhar direto ao assistência especializada. Talvez com as capacitações, mais capacitações para os enfermeiros, vai se conseguir já ainda mais agilidade e credibilidade no atendimento final lá do médico. Era isso.
Tá, pessoal, perfeito. Obrigado aí pela participação dos conselheiros. Raquel, aí fica vocês à vontade, tá? Eu gostaria de fazer uma fala, e depois a Josiane, o pessoal da atenção primária, que tem muito mais propriedade do que eu para falar, mas assim, ó, tanto o seu Vilmar, quanto a fala do César, da Bernadette, vou começar pela fala da Bernadette, que ela disse uma coisa assim, ó, que no meu entendimento é fundamental para a gente ganhar vidas e parar de perder vidas por conta da falta de saúde, né? Que é a promoção de saúde e a prevenção, que é o foco, deve ser o foco da atenção primária. É por aí que tudo começa, porque a gente sabe assim, ó, eu posso ir a 50 médicos, e eu posso ter, digamos, vou citar um exemplo, hipertensão, e os 50 médicos vão dizer que eu tenho que mudar meus hábitos de vida, melhorar minha qualidade de vida. Se eu não fizer, eu vou estar fadada a logo ali adiante ter graves problemas de saúde. E o que aconteceu? O que está acontecendo? E é por isso que a gente está pensando aí em mudanças. A gente não está conseguindo trabalhar a prevenção. Se a gente já tem problemas graves dos profissionais médicos, que em falta, vai na mesma linha das próteses. Não tem laboratórios que queiram fazer aquele serviço. Isso. Os médicos, a mesma coisa, é uma dificuldade imensa. Então, para onde a gente tem que atacar? Vamos atacar principalmente assim, ó, eu já vou falar vou me incluir nessa turma, de quando a gente adquire uma certa idade, é mais difícil da gente mudar hábitos, muito mais difícil, e a gente tem que focar o quê? Tem que focar nessa criançada, não que os outros ciclos de vida sejam deixados de lado, mas principalmente as crianças, nos adolescentes, e nós adultos, e mesmo nos idosos, que cada vez a gente está vivendo mais, graças a Deus. Está aumentando a expectativa de vida das pessoas, e a gente cada vez mais tem que cuidar dessa população. Então, eu acho assim, ó, o nome já diz, estratégia de saúde da família. Olha a complexidade da coisa. Todo mundo tem que ser estrategista, porque eu tenho certeza que se pegarmos todos nós aqui hoje, esse grupo que está hoje aqui, pensando e refletindo, o seu Vilmar citou palavras ali que eu acho importante, porque a gente tem que ficar refletindo, pensando em alternativas, o que eu digo do ócio construtivo aí. O que a gente vai fazer nesse emaranhado de dificuldades que a gente tem? Eu tenho certeza que se a gente sentar numa sala, cada um de nós vai pensar numa estratégia diferente, e aí a gente vai lá para campo colocar em prática. O que acontece? O acolhimento mesmo, a gente viu, vamos fazer o acolhimento, que no papel, a gente consegue colocar tudo no papel. Verdade. Aí, quando tu vai para a prática, tu te depara, precisa de um enfermeiro de apoio, aí, beleza, vamos contratar o enfermeiro de apoio, aí a gente entra naquele índice que não pode contratar mais pessoas, porque o município atingiu o índice. Bom, já tem que mudar a estratégia, então, como é que a gente vai fazer para equilibrar a balança? Como é que a gente vai fazer de dar conta dessa demanda espontânea imensa que se formou, principalmente ali depois da pandemia, com as pessoas que tinham doenças crônicas e ficaram lá sem monitorar muitas vezes, até por medo de ir nas unidades. Aquelas doenças crônicas, muitas se agudizaram, e muitas pessoas, durante esse tempo aí, esqueceram da saúde, né? Eu não vou nem me aproximar do sistema dos serviços de saúde com medo de pegar a pandemia, e a gente está com essa batata quente aí. Aqui também foi falado beleza, vamos fazer acolhimento, perfeito, acolhemos todo mundo, e como é que a gente vai fazer com aqueles casos que precisam de agenda? Aí as agendas ficam lá para daqui a 40 e 50 dias. Como que a gente resolve isso com a equipe, com os jogadores, vamos dizer assim, que a gente tem em campo para jogar? Então, eu acho assim, que cada vez mais eu me conscientizo que a saúde pública, ela precisa fazer promoção e prevenção. Senão, nunca, a gente vai estar sempre com essa falta de médicos e o balde lá da urgência e da emergência e da hospitalização vai cada vez encher mais. Porque além de, para reduzir esse balde cheio,
a gente tem que mudar o hábito das pessoas. Bom, por si só, já é uma grande dificuldade que a gente tem aí, de mudar hábitos, né? E, por fim, essa dificuldade do sistema público em si, de todas as dificuldades que a gente tem. Então, assim, a minha fala é nesse sentido. Agora, eu vou deixar para o pessoal, se quiser, se a atenção primária aí quer complementar com alguma coisa Eu acho que a diferente. Josiane tem uma mão levantada aí, depois desse comentário da Josiane, a gente encerra, tá? Vamos ver se encerramos lá, antes das 9 aí, é o tempo regimental. Tá, Josiane? Depois da tua fala, eu coloco em votação, em aprovação, tá, pessoal? Certo. Não, é só, eu gostaria de agradecer também os apontamentos que vocês fazem, são sempre muito relevantes, e endossando a fala da Raquel, né, Raquel, a gente vem em permanente processo de avaliação do protocolo de acolhimento, e gostaríamos, inclusive, de compartilhar isso também no Conselho, é óbvio que a gente vai precisar desses apoios também, desse entendimento, porque já percebemos, né, como todos aqui, que o protocolo de acolhimento na sua primeira versão, ele demonstrou uma prática que pode não ter se materializado em resultados tão bons assim para a população. Então, a gente precisou revisar e precisou olhar o que estava acontecendo, né? Não é só a figura do médico, é uma equipe qualificada, enfim, a gente tem 98 equipes de saúde, né, no município, são 75 de estratégia, 23 de equipes tradicionais. Eu posso detalhar para vocês ao longo da semana num relatório, César, sem problema. Quais equipes estão completas, quais não estão, no quesito médico, no quesito enfermeiro, tá? Para que a gente consiga ter esse universo, tá? Isso sem dúvida. É em cima disso aí que vocês fazem os dados, né? Para o pessoal poder entender, porque não é que não seja importante a colocação do plano, é importante, tem que fazer essa apresentação, mas também a gente não tem que ter um entendimento também, o porquê que algumas coisas não mudam, os índices, coisas, nesse sentido, entendeu? A gente vê muito isso aí, então os conselheiros até, eles precisam, olha, uma coisa boa que aconteceu, né, de um tempo para cá, é aquelas plenárias onde a secretaria coloca para os conselheiros os serviços que estão fazendo. Isso é importante, o conselheiro ele tem que entender, ele tem que saber o que a secretaria está fazendo, e não através de relatório. Isso aí, com certeza, a gente vai ler, vai reler, é importante, mas a gente não tem o geral, né? Não tem um entendimento do que realmente acontece. Olha, dizer que tem tantas equipes e vinha apontado ali é uma coisa. O pessoal saber qual é a logística dessas equipes e o funcionamento, isso é importantíssimo, é o que vai nos aproximar cada vez mais de tentar solucionar esse problema, que é um quebra-cabeça que não tem fim, né, gente? A gente ainda continua refém da classe médica. Infelizmente, continua. Porque vocês não querem, tem concurso aberto, tudo aí, é difícil de resolver esse problema. E mudar... E essa rotatividade nos atrapalha muito também, né? Porque a gente, quando pensa que vai contemplar todo mundo, a gente pode ter um desligamento. A rotatividade, ela é muito grande e nos atrapalha no dia a dia, mas não é só isso. Existem processos que a gente também precisa alinhar, e o Conselho, acredito que vai nos auxiliar nisso também, porque como a Raquel falou, né, Raquel, a gente tem pensado já em novas capacitações, trazendo alguns conceitos que talvez não tenham ficado tão claros, e aí vão sim refletir lá no dia a dia da unidade, como a dona Bernadette colocou, da diferença, né, que a gente tem, às vezes, entre uma unidade e outra, por que isso acontece, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu já deixo aqui, assim como sempre foi, né, César, a gente sempre teve uma boa comunicação, mas, por favor, que vocês também, querendo ir lá na diretoria, por favor, se sintam muito à vontade. Posso entregar números para vocês na próxima semana, se for útil para vocês, mas, por favor, também se coloquem, né, junto com a gente, como a gente sempre fez. Está presente com vocês aí, não tem problema, tá, pessoal? Obrigado, Josiane, obrigado, Raquel, tá, pela apresentação. Conselheiros e conselheiras, estou colocando em aprovação ali, ou podem votar, por gentileza. A OAB se abstém. Ok, Javimar. César? Oi. Eu acho que, por questões óbvias, eu não voto, né?
Eu acho que Ou eu posso votar? pode votar. Geralmente eu não tenho votado porque se tiver alguma questão de ter que votar, o voto de Minerva, como dizem, né? Aí eu De acordo. Tá, mas geralmente eu não voto. Vocês podem todos votar, são conselheiros. O representante da secretaria deve votar. Sim, os representantes devem votar. Agora, se tu votar contra o teu próprio programa, aí tá perdido. Aí, o teu voto é o único que eu sei qual é, porque se tu votar contra ti... Está compartilhando a tela ainda, ô, Raquel. Normalmente, solicitada para hoje, ela foi apresentadora e é da secretaria. Ela sempre dois cargos. Se ela votar contra ela mesma, ela tá furando o barco. Aí sim, se afoga todo mundo. Ela ocupa sempre dois cargos. Tá certo. Faltou a Raquel agora, na conferência faltou a Raquel lá na posse, né? Porque a secretaria quer andar de mão dada com nós só nos cantinhos, né? Porque não aparece nos lugares que a gente convida, né? Mais uma vez, a posse não teve a presença. Não vem com. Me perdi. Eu ando perdido ultimamente, vou te dizer. Não apareceu ninguém da secretaria, né? Querem namoro, mas não querem andar na rua de mãozinha, aí fica difícil. A relação. Que relação. Ainda bem que perdemos uma festa, né? No mundo das relações é mais uma relação estranha essa. Uma boquinha livre perdeste. Verdade. E estava bom, digo para vocês, quem indicou o serviço é a Roberta, estava muito bom, olha, um ótimo serviço de alimentação, não pode ser. Que bom. Muito bom. Perdi essa então, Perdeu, estava boa mesmo. Perdeu. Raquel? Hein? Já viste as fotos? Não vi. No Face do Conselho. Vou olhar depois. Que estava a mesa. César? Nessa relação aí nós temos de Ricardão, nós não aparecemos nas fotos. A gente é de Ricardão, só aparece na hora de aparecer lá na publicidade, na volta das casas, a gente não aparece. Tô de olho em vocês, hein? O dono da lancha, o cabeça branca. O cabeça, mas não é nosso. Então tá, pessoal. Acho que todos já votaram aí. Então tá, obrigado pela presença no dia de hoje, tá? Outra coisa antes de eu encerrar, gente, eu só quero justificar a minha falta nas plenárias, o Jânio está fazendo, e a gente ali vai ter, a gente vai fazer daqui para frente, né, um rodízio entre os coordenadores, tá? Para apresentar a plenária. Nós vamos passar isso numa plenária para aprovação, tá? E os coordenadores que estão, os 3 coordenadores depois de mim, né, os primeiros vices, eles vão apresentar as plenárias também, tá? Porque eu estou tendo uma dificuldade, porque à noite eu estou na faculdade, então fica complicado para mim estar em todas as plenárias. Então, em seguida, assim, daqui para frente, sempre vai ser um dos coordenadores da direção. A direção também tem que trabalhar, né? Então, vamos trabalhar apresentando. Tá, pessoal? E é bom também para o rodízio, porque as pessoas aprendem a coordenar. E aí não fica tão sozinho. Exato. Então tá, pessoal. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Um bom feriadão, curta o feriadão aí. Obrigada, igual. Muito obrigado. Feriado para todos. Obrigado. Cadê o subchefinho? O subchefinho acabou de chegar no jogo. Obrigado pelo apoio e a confirmação de mais 2 anos à frente junto com vocês. Obrigadão, hein? Valeu. Boa noite. Boa noite. E aí, Maria Luísa? Boa noite. E aí, Tânia? Boa noite.